Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estrear um grande projeto que eu estou desenvolvendo, que é o nosso podcast A Verdade por Trás da Beleza, onde nós iremos trazer e estar abordando conteúdos rotineiros do dia a dia e muitas dúvidas que as nossas clientes têm. E para iniciar hoje, um episódio muito especial e também bastante realista, eu convidei duas colegas pacientes, né? Que acabaram virando colegas aí no decorrer desse percurso, desse caminho, e que são pessoas maravilhosas. E elas estão aqui com as dúvidas delas, alguns questionamentos que elas já me fizeram em clínica, mas que eu achei muito bacana compartilhar com vocês, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas por aí. Então, se você tem aquelas dúvidas básicas sobre lavar cabelo, sobre receitas milagrosas que existem na internet, fica com a gente nesse podcast que ele vai estar surpreendente. E para dar início, eu estou aqui com as clientes, com a Ana Karina, com a Rai. Desde já eu quero agradecer vocês terem aceito esse convite, né? Um convite aí bastante diferente, porque a gente vê muito podcast com especialistas, mas eu quis trazer algo mais real e eu agradeço muito vocês aqui. E eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação e colocasse aí como que vocês chegaram até mim, qual era o problema no momento, o que levou vocês a procurarem um tratamento capilar. Então, quem que começa aqui? Pode ir? Pode ser. Bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com você. Adoro o seu tratamento, todos os tratamentos que você desenvolve, você se entrega para aquilo. E é muito bom mesmo ser sua cliente. Muito obrigada. E meu nome é Rayane, eu tenho 29 anos, né, para o pessoal me conhecer. E eu sou advogada de formação e fui muito tempo auxiliar de cabeleireiro por paixão mesmo. Eu entrei, antes de entrar na faculdade, eu tinha trabalhado 5 anos como auxiliar de cabeleireira. Depois de formada, ainda trabalhei 2 anos. Faço ainda atendimentos aos finais de semana, né, como de preparação de cabelo para penteado e tudo mais, e me interesso e gosto muito de toda essa área da beleza. E é isso. Eu posso falar que a Rai, ela me apresenta muitos produtos capilares, né, então os queridinhos aí da moda até que a gente estava comentando. E já tô pegando as dicas aqui também. Isso, falou em produto coreano, cosmético capilar coreano, quem precisar é só chamar a Rai que ela domina todos e realmente dá certo. Dá certo. São milagrosos. São milagrosos, né? E você, Cá, se apresenta aí pra gente então, também. Vamos lá, muito feliz de estar aqui também, conheci a Rai hoje. Obrigada, Cá, pelo convite, né? Eu te conheci quando eu estava com uma queda muito intensa, e aí eu recebi uma indicação, e sabendo, né, agora do seu profissionalismo, tudo que você faz é com muito capricho, tudo que você faz é com muita meticulosidade, e aí todo o tratamento que eu faço com você, eu vejo que dá resultado no meu cabelo. Então, assim, tudo que você fala, eu anoto, resultado de exame, eu sigo à risca, porque você é sensacional. Eu fico muito feliz por vocês terem essa confiança em mim. A Cá é até engraçado, né, que ela carrega, eu passei o relatório dos exames para ela e ela carrega. Sim. Anotei lá no papelzinho, tá tudo anotadinho, direitinho. Ela pega o exame dela, ela já fala, Cá, esse tá fora, Cá, esse, o que eu preciso fazer agora? Assim então, pra gente manter sempre esses cuidados, né? Uhum. Então, vamos lá, né? Vamos começar aí algumas perguntas, alguns questionamentos. Vamos começar com a Rai, que já trabalhou aí com cabelo. E qual que era, assim, a pergunta campeã lá, Rai? Olha, eu anotei algumas perguntas aqui de muitas clientes, tá? Eu vou te explorar um pouquinho hoje, tá? Ai, meu Deus, então vamos lá. Olha, sempre me perguntam, meu cabelo tá caindo muito, o que eu faço? Como saber se é normal ou se eu já devo me preocupar? Até que tanto o cabelo cair é normal. Tá. Isso é bastante legal, típico né? de salão essa pergunta. E eu falo assim... Um parâmetro, né? Um parâmetro. E além de ter algo muito típico, ainda vem aquela questão, tá caindo quanto e qual é o período de lavagem desse cabelo, né? Então, assim, o que a gente considera uma queda normal? Uma queda normal, ela vai estar variando entre 50 a 100 fios por dia, né?
por dia, né? Isso tem que ficar muito claro, porque às vezes a pessoa ela fica 3, 4, 5 dias sem lavar cabelo. Você que tá em salão sabe, Rai, que tem gente que lava a cabeça uma vez por semana. E daí provavelmente vai acumular fios no decorrer desse momento, né? São dias acumulando fios que seriam para cair. Na hora que a gente faz a lavagem, que faz aquela tração ali no couro cabeludo, esses fios que iam cair ao longo de 7 dias, cai tudo de uma vez. E daí, se a pessoa tá lavando no salão, ela não vê, ela não assusta. Mas quando ela vê, ela assusta. Aí ela fala assim, meu Deus do céu, tô ficando careca, né? Que é algo que elas falam muito. Mas se ela lavar todo dia, será que vai estar caindo muito? Uma quantidade muito relevante? Então, isso nós precisamos avaliar. E aí, Cá, pegando esse gancho, qual é o ideal de lavagem, então? Isso, outra pergunta. A média. Também, assim, bem legal. Depende do tipo de cabelo, tá? Eu costumo falar sempre que a saúde do couro cabeludo, ela influencia a saúde dos nossos fios. Então, se a pessoa, ela tende a ter um couro cabeludo mais oleoso, se ela pratica atividade física, se é aquela pessoa que lava de manhã, à noite tá oleoso, é uma pessoa que tem que lavar esse couro cabeludo diariamente. Sim. Eu trouxe até aqui, né, uma peça anatômica, pensando que o nosso couro cabeludo, ele vai liberando também no folículo piloso o sebo. E esse sebo ele vai impregnando. Se o paciente ele não tem um hábito de lavar diariamente e ele tem esse couro cabeludo oleoso, o que acontece aqui? Vai formando camadas de sebo. Pode evoluir para uma caspa, uma dermatite seborreica e até mesmo dificultar o crescimento do pelo, porque obstrui o folículo piloso. Então, a gente precisa manter uma estratégia de lavagem adequada, tá? Para que a gente consiga manter um couro cabeludo saudável com crescimento saudável. Uma pessoa que tem um cabelo normal, ela não vai ter necessidade de lavar todo dia. Mas o ideal é que ela aguente aí pelo menos 1, 2 dias, não mais do que isso, para não gerar tanta impurezas aí no couro cabeludo, acumular, né? E nessa vida corrida que a gente vive, e o estresse, qual é o papel dele? Isso, outra pergunta bastante pertinente, né? Eu falo que o estresse no cabelo, ele tem um papel muito importante. Hoje já tem pesquisas que mostram que nós temos receptores de cortisol, do hormônio do estresse, ao redor do folículo piloso. Então, pessoas que têm nível de estresse, de ansiedade elevados, pode sim induzir a uma queda capilar. Por isso que a gente tem que ficar bem atento a esse nível de estresse. Muitas vezes perguntar para o paciente, você está dormindo bem? Porque o paciente que não dorme bem, ele produz um nível de cortisol maior. Sim. E tudo isso influencia na queda de cabelo. Então, o ciclo do sono gera queda de cabelo se ele não tiver adequado. Estresse vai gerar queda de cabelo se a gente não tiver em nível adequado. Por isso que hoje em dia é muito difícil controlar a queda de cabelo. Se a gente pensa lá na época das nossas avós, dificilmente a gente via mulheres com pouco cabelo. Hoje a gente vê... Um conjunto de fatores, né? Isso, hoje a gente vê muito. É esse conjunto de fatores que nós estamos sujeitos que leva essa queda capilar intensa. Eu tenho clientes a partir de 13 anos hoje, cuidando do cabelo. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo, porque a gente vê muita falta de informação nessa área, na questão de tratamento. Exatamente. Né? Aí a pessoa faz qualquer coisa sem saber se é específico ou não pro cabelo dela e acaba até piorando a situação. Isso mesmo. Mas quantas vezes a gente já ouviu falar, vou colocar comprimido de anticoncepcional no shampoo, vai dar certo? Gente, não tem como dar certo, né? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente... Eu sou da época que a gente usava, não sei se você pegou essa época, o shampoo de crina de cavalo. Crina de cavalo. Eu também, tá? Eu usei também. Tá vendo? Shampoo de ovo. Comprava na casa veterinária, né? Sim. Porque o pelo do cavalo é forte, não vai ficar igual, né? E o couro lá, podre. É bem isso. É bem isso. Agora eu quero fazer uma pergunta referente ao meu caso, assim, né? Eu tenho muita oleosidade. Eu lavo meu cabelo todos os dias.
Eu fazendo isso, a queda piora, ajuda a piorar essa queda, ou é aquela fica dentro daquele parâmetro que você já comentou? Fica dentro do parâmetro. Então, lavar o couro cabeludo diariamente, ele não vai agravar uma queda capilar. Pode lavar tranquilamente. Isso a gente acaba vendo até os homens mesmo. Eu costumo brincar porque os clientes, eles falam assim, Karine, se eu tomar 3 banhos por dia, eu lavo a cabeça 3 vezes, porque dá a impressão que eu não tomei banho. Isso é o que eu sempre ouço dos clientes do sexo masculino. Eles falam muito isso. Então, se fosse gerar queda de cabelo, todos os homens seriam calvos. E não são todos que são calvos. Então, pode lavar o cabelo sim. Antigamente falava-se que a raiz não secava, né? E hoje a gente sabe que essa raiz, ela tá interna. O couro cabeludo dela é a pele. Então, a hora que secar essa pele, secou. É lógico que a gente não aconselha lavar e deitar com o couro cabeludo molhado, porque daí abafa, gera fungo e favorece a uma caspa. Mas caso contrário, pode continuar lavando, porque isso vai favorecer até um crescimento melhor, porque o seu fio vai estar mais saudável. E você falando aí em crescimento, a gente vê tanta coisa na internet, o Instagram tá cheio de doutores, né? Sim. Tem alguma coisa realmente que faz o fio crescer mais rápido? Isso é bem intrigante, assim, cara, porque não tem nada que vá promover um crescimento além da genética do paciente. Então, pode observar, tem pessoas que sempre vão relatar que o cabelo, ele não passa do ombro. Ele não cresce, porque geneticamente foi determinado que aquela pessoa teria o que a gente chama de fase anágena curta, que é o ciclo do cabelo. Então, a fase de crescimento é chamado de fase anágena. Se essa pessoa tem uma fase anágena de 2 anos, ele vai crescer no máximo uns 30 centímetros, considerando que por ano cresce aí 12, 15 centímetros. Então, tem pessoas que nunca vão ter o cabelão grandão? Tem pessoas que nunca vão ter. Não sabia disso. Eu também não sabia, não. Não sabia. A gente pode fazer tratamento, às vezes melhora a questão de volume. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, cresceu uns 5 centímetros além. Mas mais do que isso a gente não consegue entregar. No tratamento. Hoje eu descobri porque eu nunca tive um cabelão até aqui mesmo, nunca cortando. Nunca cortando. Então, isso. Já sei que é genético. A sua fase anágena, chegou no limite dela. Enquanto isso, a gente vê pessoas que têm o cabelo lá no joelho. Verdade. Né? Pegando o gancho do corte do cabelo, cortar as pontas faz crescer mais rápido? É outra pergunta bastante... legal, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, corta o cabelo que daí ele cresce mais rápido. Na verdade, não, porque esse crescimento, ele é interno. Então, como está a nossa saúde interna? Tem nutrientes adequados? Tem alteração hormonal? Tem algo que interfere nesse crescimento ou não? Então, esse crescimento, ele é interno. O que a gente fala para algumas pessoas é que quando ela corta, a gente tira aquelas pontas do cabelo que tá ressecadas, que tá fininha, pontas duplas. Então, quando a gente olha, visivelmente o cabelo fica mais cheio, mais bonito. E isso dá aquela sensação de um cabelo mais saudável. Mas não que cortar o cabelo fez com que ele crescesse mais. Porém, visivelmente, fica mais saudável, porque fica mais homogêneo, fica mais uniforme aquelas pontas. E algumas amigas, minha mãe, inclusive, também, reclama que depois que pegou dengue, depois que pegou Covid, tô com uma queda horrível. Isso tem alguma coisa a ver? Tem. Tá? Então, qualquer doença inflamatória que venha a inflamar o nosso organismo, esse organismo ele precisa se recuperar. Então, vamos pensar assim, tive uma dengue, o paciente teve sintomas bastante exacerbados, ou no pós-Covid, que foi muito comum, né? A gente viu muitas quedas pós-Covid. Eu tive paciente que perdeu 80% do cabelo, pacientes que ficaram hospitalizados. Então, vamos imaginar a proporção de inflamação que essa pessoa tem no corpo. Então, o corpo está inflamado, ele precisa se regenerar. Para onde que vai esses nutrientes? Vai fazer essa priorização metabólica que a gente chama. Eu vou usar esses nutrientes para desinflamar esse organismo e só vai chegar no cabelo
se tiver em sobra. Como nunca tem tanta sobra assim nessas situações, depois de uns 3 meses de um episódio de dengue, covid, uma febre muito alta ou uma doença infecciosa, o cabelo cai de forma bastante considerável em algumas pessoas. Entendi. E aí você pensa assim, aquelas pessoas que não teve tantos sintomas, que foi um covid bem levinho, que foi uma dengue bem levinha, que não inflamou muito o corpo, a gente não nota a queda de cabelo. Afetou, né? E o mesmo acontece na cirurgia. Muitas vezes a gente pensa assim, a pessoa fez cirurgia, a anestesia fez cair o cabelo. Eu já ouvi muito isso. Muito, não é? Sim. Anestesia é o de menos, se a gente parar para pensar. Porque se nós considerarmos anestesia, se eu fosse no dentista, cairia cabelo. Se eu fosse fazer uma cirurgia menos invasiva, por exemplo, uma vesícula, cairia cabelo. E são situações em que não caem tanto cabelo, porque o processo inflamatório não foi tão grande. Agora vamos pensar na estética, né? Fez uma abdominoplastia com mastopexia, fez remoção das mamas, colocou silicone, lipou, cortou pele. Olha o tamanho desse processo inflamatório. Olha o tamanho do tecido que eu tenho para cicatrizar. Pode gerar queda de cabelo? Sim, porque os nutrientes vão cicatrizar qual região? A da cirurgia. Essa pessoa ela tem que estar muito bem nutricionalmente para que não ocorra queda de cabelo. Por isso que hoje a gente consegue pegar as pacientes que vão fazer cirurgias, principalmente cirurgias plásticas de grande porte, e fazer um tratamento pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. Isso, para prevenir a queda de cabelo. Sim. Tá, e vamos lá então, pegando o gancho da queda então, shampoo anti-queda, resolve, ameniza, vale a pena investir, não vale, que eu já quero saber já. Eu também. Eu tô aqui Tô aqui o shampoo anti-queda, né? Shampoo anti-queda. Gente, o shampoo anti-queda, ele é aquele... Às vezes gera até um pouquinho de desavenças, né? Na verdade, o shampoo anti-queda, assim como qualquer shampoo, ele é um shampoo que vai fazer a limpeza do couro cabeludo. Então, ele tem os ativos que a gente chama de surfactante, que faz o quê? Gera espuma. Ele pega as gotículas da sujeira, do óleo e gera espuma junto com a água. Quando a gente enxágua, eu vou remover a sujeira com a espuma. Dessa forma, dificilmente o ativo para queda capilar vai ser absorvido. E eu costumo falar assim, shampoo para queda é caro. Aquele cliente que faz questão de usar e não abre mão, eu passo. Caso contrário, eu prefiro que faça a utilização de um tônico, eu prefiro que faça a utilização de uma suplementação que às vezes o paciente necessite do que investir em um shampoo. E daí ele continua usando o shampoo que ele já tem o hábito de usar. Então, para queda, eu não vejo tanta eficácia, necessidade. Agora, diferente de alterações em couro cabeludo, né? Por exemplo, eu tô com uma caspa. A caspa, ela está na superfície. O paciente tem uma psoríase, uma inflamação com descamação. É superfície. E daí sim, em alterações de couro cabeludo, fazer a utilização de um shampoo que faça uma limpeza mais profunda, que tenha uma ação anti-inflamatória, aí eu tenho uma grande eficácia. Sim, é diferente. Né? É diferente. Então, quando eu falo em tratamento de couro cabeludo, uma oleosidade excessiva, uma caspa, uma dermatite seborreica, uma psoríase, aí sim eu faço a utilização de um produto adequado, né? Agora, queda não é tão eficaz assim. Que legal. E diante de todas essas informações, como eu vou saber se o meu problema é hereditário ou não? Isso também é bastante comum e rotineiro na prática clínica. Para a gente saber se é hereditário, a gente faz uma avaliação clínica bem precisa, verifica se existe a possibilidade genética e também pela
Característica clínica. Então, através da característica clínica, se tem afinamento, se tem miniaturização. Então, vamos pensar que o folículo piloso ele está bem profundo. Quando a queda é genética, com o passar dos anos, esse folículo ele vai ficando mais superficial. Isso é uma característica muito nítida da queda androgenética. E isso faz com que os fios vão nascendo cada vez mais finos. Na microscopia, na tricoscopia que a gente faz lá na clínica, que vocês já fizeram, normalmente chega a sair até 4 fios por orifício. Quando o paciente tem a genética, a gente passa a observar saindo apenas 1 fio. E fios grossos ao lado de fios finos. Então, isso é característico dessa queda genética. Além de outras alterações que a gente verifica aí através de exame. E hoje a gente tem o teste genético, né? Então, hoje a gente consegue fazer do paciente o teste genético. Como que a gente faz esse teste genético? Eu coleto a saliva do paciente. Esse material ele vai para fora do Brasil, numa empresa, e lá ele vai avaliar os seus genes. Para determinar se você tem calvície, se você tem eflúvio, se você tem uma areata. E a partir daí ele verifica quais são os genes que estão afetados ali no momento. Que incrível, qual é o melhor tratamento para você. Então, por exemplo, com o teste genético, eu consigo verificar se você responde ao minoxidil, se você responde a uma finasterida, a uma dudasterida. Eu consigo determinar qual é o melhor tratamento para você. E hoje a gente já está fazendo esse teste na clínica. Que legal. E daí eu falo, uma vez que você fez o teste, aquilo é genético. O resto da vida você vai saber, meu corpo ele tem deficiência em armazenar B12. Então, você vai ter que estar sempre de olho nessa B12. Monitorando, a gente já sabe qual é a fraqueza de cada paciente e qual é o ativo que cada paciente responde. Nossa, que legal isso. Totalmente personalizado, então. Totalmente personalizado. Então, por exemplo, eu já indiquei várias amigas para você, vejo os tratamentos que elas fazem, suplementação e tudo mais. Eu vi que o meu tratamento é muito diferente do delas. E é muito, às vezes o delas é mais intenso em determinada fase, ou o meu também é mais intenso que o delas, e é isso que às vezes elas me questionam. Como você tem feito o seu tratamento? O que você usa? Falo, não, eu não posso responder isso, vai na Karine que a Karine responde. É muito personalizado. Pessoal, né? Isso é bastante interessante, por quê? Porque às vezes um paciente se compara ao outro, né? Mas por que a Rai vai uma vez por mês e a Cá tem que ir lá 2 vezes ao mês? Então depende, a técnica que a gente escolhe depende do tipo de queda, os ativos que eu seleciono depende do tipo de queda. Então eu tenho às vezes mãe e filha que fazem tratamento e a hora que ela, eu posso tomar o suplemento da minha mãe? Não, o seu tem alguns ativos diferentes, dosagens, necessidades diferentes do da sua mãe. Então, vocês não podem ali, nesse momento, estar compartilhando o mesmo suplemento. Então, vai depender da particularidade clínica de cada pessoa. Tá? A partir daí, a gente vai definir qual é o melhor tratamento. E nessa pós-modernidade, a gente já sabe que é tão difícil comer um prato colorido todo dia, 3 frutas e tararararará. Como que a alimentação pode estar afetando a minha queda de cabelo? Nossa, hoje a alimentação ela é um grande vilão, né? Eu falo que muitas vezes, quando eu tô lá com um paciente, que eu faço o interrogatório, eu percebo que a alimentação ela tem um papel ali muito importante naquela queda que o paciente apresenta. Aí a gente acaba encaminhando para colegas nutricionistas, porque tem pacientes que nós precisamos fazer um reajuste total ali dessa alimentação. Alimento mais importante aí para o fio, a gente precisa de muita proteína, tá? E quando eu falo em proteína, ela só vai chegar no cabelo se ela tiver sobrando. Então, aquilo que eu comentei lá no começo, se eu tenho uma alimentação pobre em proteína,
essa proteína vai pro músculo, para outras regiões aí do meu corpo. Só vai sobrar aquele resquício para o cabelo. Como o cabelo ele é formado de proteína, a tendência é que se faltar proteína, esse cabelo ele vai cair. Então, eu tenho alguns pacientes que suplementam o whey protein para cabelo. É o meu caso. É o seu caso, eu né? suplemento, porque eu tenho muita dificuldade de comer a quantidade que a nutricionista passou de carne de peixe, frango, enfim. Então, eu sempre tenho que suplementar. Então, tem que, alguma forma, essa proteína tem que entrar. E hoje já tá claro, existem muitas dietas diferentes, né? Hoje a gente tem o jejum intermitente, que ele tem muitos benefícios, pensando em alguns aspectos da nossa saúde, a gente não pode nem discutir os benefícios desse jejum. Porém, quando eu falo em cabelo, a pessoa que mantém estratégias de jejum muito contínuas, hoje em dia tem pessoas que vivem de jejum diariamente, interfere muito no crescimento do cabelo e da queda capilar. Aí agora a gente pensa, uma pessoa ela já tem a genética, já tem calvície. E a alimentação? E a alimentação é ruim. Aí toma uma bebida alcoólica. Aí é estressado, não dorme bem. Vai interferir muito no cabelo. É raro encontrar essa pessoa hoje em dia? Não. Né? E a gente tem muito nos alimentos o que a gente chama de disruptores endócrinos, que são substâncias que estão aí presentes e que alteram o funcionamento do nosso sistema endócrino, que é responsável por produzir os hormônios. E a partir daí a gente pode ter a produção de alguns hormônios em excesso que podem favorecer a queda de cabelo também. É uma ciência, assim, que a gente fica até assustada com tanta coisa, né? Sim, parece que tratamento de cabelo é tão simples. Mas não é, não. Só que não é. Eu costumo falar o quê para as pessoas sempre? Que o cabelo, ele é o reflexo, muitas vezes, da nossa saúde. Ele é um marcador biológico de saúde. Então, quando começa a ter algo muito visível no cabelo, vamos investigar, porque alguma coisa deve estar fora do lugar. E daí a gente vai investigando, até que a gente encontra. Ô, Ká, nessas suas investigações, então, qual foi a coisa, assim, mais complicada ou mais absurda que as pessoas, que você sabe que as pessoas fazem para cuidar do cabelo? Algo que elas usam, algo absurdo que elas usam, ou algo que elas façam achando que estão cuidando do cabelo e não estão. E foi algo recente, tá? Ixi, será que eu tô nessa? Meu Deus. Foi algo bem recente que assim que terminou a consulta, eu falei assim, não tô acreditando nisso. Porque quando eu comecei a dar aula 15 anos atrás, era comum a gente ouvir falar que fulano passou em um salão e orientou ele ou ela a fazer a lavagem do cabelo com condicionador. Vocês já ouviram isso? Ao invés do shampoo? Isso, porque o condicionador não agride e daí não ocasionaria queda de cabelo. E esses dias eu peguei um paciente pós-transplante de cabelo. Na avaliação, eu já achei aquele cabelo muito estranho, duro, parecia que já não lavava há muito tempo. Eu falei, o que você tá fazendo? Aí soltou a pérola. Ele soltou, olha, eu fui em um salão e me mandaram lavar o cabelo com condicionador. Eu falei, não, isso daí pode às vezes até estar interferindo nesse resultado do seu transplante. Entupindo todos os folículos. E aí a gente traçou uma estratégia de higienização profunda desse couro cabeludo, esfoliação, peeling, e daí o cabelo voltou a ter vida de novo, ficar brilhoso e se desenvolver junto com o tratamento capilar. Mas nessa altura do campeonato, na era que a gente está, eu não achei que isso fosse mais possível. Mas e eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei assim pensando o resto do dia. Eu falei, gente, será que muitas pessoas ainda fazem isso? Pode ter, né? Pode ter. Basta alguém falar na internet Não, e aí todo mundo segue. É verdade. Todo mundo segue. Eu fiquei assim, impressionada. Nossa, eu também, porque
Não faz sentido pra você Não, passar pra mim não. Não faz Porque não sentido nenhum. limpa, né? Não Só limpa, enceba. só enceba. Uhum. E foi a forma que chegou lá. Ô, Ká, e de todos esses componentes de suplementação, qual você acha o essencial ou os essenciais? Quando a gente fala na suplementação, o que eu acho muito essencial para o cabelo? Proteína, né? A princípio, eu sempre falo da proteína. Vitamina B12, B6, B9, ferro, principalmente nas mulheres, nas adolescentes que menstruam muito, tem um fluxo menstrual muito intenso. Tá muito comum as meninas chegando lá com uma ferritina bem baixinha, em 12, Nossa. 5, 14, com aquela queda de cabelo intensa. Zinco, vitamina D, então são todas vitaminas, nutrientes que são essenciais para o cabelo e também para o nosso corpo. Então, se eu trabalhar ali com dosagens sanguíneas muito baixa, vai ter para o corpo e não vai ter para o cabelo. Vai afetar, né? Vai afetar. Então, é algo que eu tô sempre atento nos meus pacientes, estar em cima desses exames, porque a todo tempo é necessário um ajuste, igual a Ká falou. A cada exame que ela faz, às vezes passam 6 meses e o que estava redondinho já desalinhou. A gente Ainda já mais tem que ajustar. na fase pré-menopausa, a gente já sabe que os hormônios tendem a começar a se bagunçar, Isso. né? E daí, às vezes, demanda um pouquinho mais também. Sim. Mas não é só nessa fase aí não, tá? Eu tenho o DIU, então é todo aquele descontrole emocional, emocional não, descontrole hormonal, então que a gente fica perdida. Ora as vitaminas estão boas, ora não estão. E algo que você falou aí que é bastante importante chamar a atenção é a questão do DIU, né? Sim. Alguns DIUs hormonais, como Mirena, outros nomes aí, eles em mulheres que já têm a tendência à queda de cabelo, que já têm uma predisposição genética, eles podem agravar o quadro dessa calvície. Sim. Então, eu já tive clientes que chegou em determinada fase e falou, Cá, não aguento mais, eu vou tirar o DIU. E tirou e a queda de cabelo melhorou. O contrário também acontece? Por exemplo, colocou e viu que o cabelo parou de cair, ficou maravilhoso. Pode acontecer. Mas é raro. Pode acontecer. Vamos pensar assim, uma mulher que às vezes perde muito ferro na menstruação e que não consegue manter esse ferro alto. Às vezes, quando ela coloca o DIU, ele melhora porque corta aquele fluxo sanguíneo. Só que essa pessoa ela não tem tendência genética à calvície, então ela não sente alteração no cabelo, né? Então, assim, por isso que eu falo, cada caso, ele acaba sendo bem particular e a gente vai avaliar esse contexto como todo. Tem pessoas que ele pode ajudar por reduzir um sangramento e manter o ferro mais estável, e tem pessoas que ele pode piorar. Eu falo sempre para as pacientes, depois do DIU, aumentou muito a oleosidade, percebe acne nessa região, no terço inferior do rosto. Se sim, pode já estar percebendo um efeito androgênico, que é o efeito do hormônio masculino, que a mulher que já tem genética, já tem uma sensibilidade maior a esse hormônio. E o DIU vem com esse efeito androgênico. Tudo, né? Isso, e potencializa. Ká, e como eu escolho o shampoo adequado para o meu cabelo? O que eu preciso considerar na hora de comprar um shampoo? Isso. Na maioria das vezes as pessoas consideram... Que a gente fica perdido, né, com tanta opção. Não, e grande parte da população considera o cheiro do shampoo, né? Então, considera ali... O bom é se aliar, né? O Isso, cheiro com a coisa boa. Com a coisa boa dele. Então, sempre de acordo com a necessidade. É difícil a gente falar para um paciente para ele ter um tipo de shampoo. Então, é aquilo que a gente vai sempre... Eu falo que é um projeto educacional, igual a Rai que trabalha com cabelo, que conhece muito shampoo, ela sabe que percebeu a característica do fio, o que o fio está precisando nesse momento. Então, eu vou entrar com esse shampoo. Tem um shampoo de limpeza profunda,
mas aquele limpeza profunda que não resseca os fios, Que não agride, que né? não Tudo agride, quebra. não é um limpeza profunda que às vezes usa em pré-química, né, para pegar a química melhor. Então eu preciso higienizar bem couro cabeludo e tratar dos fios. E muitas vezes a gente tem aquele hábito de comprar o parzinho, né? Então isso é muito cultural. Se eu comprei o shampoo para cabelo oleoso, eu tenho que comprar o condicionador da mesma linha. Uhum. Não, eu não preciso comprar o parzinho. Se o meu cabelo é oleoso e as pontas são secas, eu vou usar o shampoo para cabelo oleoso e um condicionador ou uma máscara hidratante para as minhas pontas. Então, faz todo sentido, né? eu não preciso casar. E a gente, culturalmente, nós aprendemos que tem que comprar o parzinho. Uhum. Tanto é que a gente chega nos estabelecimentos, Já tá do tão- lado, já. shampoo, Uhum. condicionador. Verdade, Shampoo, o casal. condicionador, o casalzinho. E nem sempre o casal ali é o que é efetivo pro cabelo. Sim. Nossa, que legal. Ô, Kai, tem alguma medicação que vai piorar a queda? Sim, hoje a gente tem vários medicamentos que podem influenciar aí na queda de cabelo. Vamos pensar, alguns anticoncepcionais, trocas de hormônios pode fazer queda de cabelo. Hoje os medicamentos da moda, dos Isso. emagrecimentos, né? Um Ozempic, um Mounjaro, que promove um emagrecimento extremamente rápido. Se a pessoa não tiver um suporte nutricional muito bom, isso pode fazer uma queda muito intensa. Eu tô com vários pacientes agora no momento fazendo tratamento capilar para esse medicamento novo que está no mercado, para evitar, e alguns que já emagreceram e estão perdendo muito cabelo, a gente está tentando recuperar aí esses fios perdidos. Alguns ansiolíticos, antidepressivos, medicamentos para bipolaridade, como um carbonato de lítio, são medicações que podem sim influenciar na queda de cabelo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas medicações ao abordar o paciente. Por exemplo, um carbonato de lítio, que eu sei que pode dar queda de cabelo, mas ele é usado em pessoas que têm lá bipolaridade. Ela não pode ficar muitas vezes sem a essa medicação. né? E às vezes, se eu falo para ela que o que está dando aquela queda intensa é a medicação, a primeira coisa que ela faz, Vou parar, eu né? vou parar. Claro. E daí, às vezes, E aí, a hora como você que conduz? estabilizou o tratamento, ela vai, tira e aquilo bagunça de novo. Uhum. Eu vou falando aos poucos que pode sim ou não da medicação, mas que daí é mais efetivo a gente fazer um tratamento clínico do que mexer em um medicamento que para a vida dela é bem melhor do que o cabelo, né? Nessas horas a gente tem que fazer 2 pesos e 2 medidas, né? O que é melhor, a saúde mental ou o cabelo? E daí a gente brinca, mas sem cabelo a gente não tem saúde mental, né? Isso para mulher, Olha aí né? o dilema, né, da pessoa. É bem complicado. Em alguns casos, o medicamento a gente chegar e falar, ó, não vai poder usar, é isso que tá causando. É igual a ansiedade. Tem alguns ansiolíticos que geram queda de cabelo. Mas se eu tirar e a ansiedade agravar, às vezes a queda de cabelo é maior. Então, às vezes, convém ir tratando em conjunto. Uhum. Perfeito. Certo, então, eu acho que foram bastante perguntas, né, que a gente... Foram bastantes, muitas dúvidas, Muitas né? dúvidas, espero que eu consiga ter esclarecido algumas Com coisas certeza. aqui. E para finalizar, eu preparei aqui agora para vocês Vamos ver, Rai. vamos ver. um bate-volta bem rapidinho para falar, primeiro, um produto capilar que vocês não vivem mais sem. Rai, começa. Posso começar? Ó, até anotei aqui para os produtos que eu mais gosto. Vamos ver. São os leave-ins. Não consigo mais viver sem, porque eles ajudam na hora de desembaraçar, ajudam no frizz depois, e
principalmente na proteção térmica. Gente, muitas mulheres não saem de casa sem protetor no rosto. E por que saem sem protetor no cabelo? Eu não consigo entender. E quando você vê na praia sem o protetor de cabelo? Não dá, simplesmente não dá. Torrando no sol, nem precisa efetivamente entrar na água, molhar o cabelo em si, toda aquela... Né, aquela maresia, né? Já é suficiente para entrar e abrir a cutícula. Para ressecar o cabelo. Então, os leave-ins, eu tenho de vários tipos, uso bastante, gosto, não abro mão de jeito nenhum. Eu também. Eu gosto muito, né, de finalizar o cabelo com esse creme, com esse leave-in. E também gosto muito dos óleos umectantes, né? Que faz a parte da nutrição, óleo de abacate. Você falou aí no início do óleo de jojoba, na nossa bate-papo, né? Isso. Então, eu acho que são esses 2 produtos. Perfeito. Eu falo que é algo que realmente, igual a Rai falou, todo mundo deveria usar. Um protetor térmico, um finalizador. E eu acredito que, às vezes, o não usar veio mais antigamente, quando os finalizadores eles eram muito pesados, que eram para cabelos mais encaracolados, para finalizar. Então, às vezes, uma mulher passava e ela falava assim, mas parece que o meu cabelo, ele tá colado, tá pesado. Hoje, não. Hoje, a gente tem diversos tipos de finalizadores que vêm para fazer essa proteção, vem ali fechar a cutícula do cabelo e que vai só proteger, né? Não vai prejudicar e deixar pesado. Sim. Agora vamos lá, agora eu quero ver essa daqui. O que vocês nunca mais fariam no cabelo? Bom, eu tive uma péssima experiência com deixar o cabelo claro, loiro. Loirona, cara. Não, pra mim foi assim. Isso foi na adolescência também, né? Aquelas loucuras que a gente faz quando é jovem. Mas estragou muito o meu cabelo. Muito, muito. E você, Rai? Ao contrário da Cá, eu nunca mais faria progressiva. A progressiva. Nenhum tipo de alisamento com formol, sem formol. Meu cabelo é outro depois. Mantém o loiro. Eu tirei. Loiríssima, porque progressiva e loira é uma coisa que não combina, né? Então, eu consigo me manter loira, meu cabelo é fino, extremamente fino. E já eu te dá mais trabalho, né? Um cabelo fino. E eu consigo chegar no loiro que eu quero. E manter o cabelo bonito, né? Algo que eu já fiz, que eu jamais faria também, é ter o cabelo vermelho, gente. Já tive! Eu nunca tive, não. Olhar pra mim muito rápido. E pensar, né? Um dia meu pai olhou pra mim e falou assim, você tá parecendo um pica-pau. Depois daquele dia, eu pintei e nunca mais coloquei o cabelo vermelho. E, por último, aqui, um truque capilar que mudou a vida de vocês. Nossa. Vai, Rai, primeiro. Trucão, vamos lá, trucão, hein? Um truque para o pessoal aí de casa começar a fazer. Gente, eu amo óleo capilar, óleo reparador. Então, eu uso tanto no cabelo molhado, quanto no cabelo seco. Uso no banho. Tem um trucão aí. Lavo o seu cabelo com shampoo, eu faço 2 lavagens, né? Com o shampoo. E aí eu venho com esse óleo, divido o meu cabelo no meio, tiro o excesso de água, divido o meu cabelo no meio, passo nas pontas, antes do condicionador, antes da máscara, antes de qualquer coisa. Deixo agir 3 minutos, venho e penteio. A hora que você vai passar o condicionador e a máscara, parece que você nem precisa do condicionador e da máscara, porque seu cabelo já tá muito hidratado. Você vê o brilho e você vê a macieza ali já na aplicação daquele óleo. E aí depois eu venho com a máscara e enxago, depois venho com um pouquinho de condicionador apenas nas pontinhas, no comprimento, aí enxago tudo isso, enxago bem, não deixo nenhum tipo de resíduo no cabelo do condicionador da máscara, não fica oleoso, não pesa, e antes do leave-in, óleo de novo. Então, óleo já e é óleo. O companheiro dela, tá vendo? Que o toda óleo bolsa ali... tem um óleo. E dá super certo, porque o cabelo fino... com as luzes e não é um cabelo que fica pesado, né? Exatamente. Muito bom. Óleo, leave-in, e aí depois quando eu seco, se eu noto ele um pouquinho, as mechas um pouquinho mais armadinhas, óleo de novo. E carrego na bolsa 3 vezes ao dia óleo. Você viu? Perfeito, você viu? Bom, o meu truque eu tirei lá da história da Chapeuzinho Vermelho. É a touca da vovó, que é a touca de cetim. Quando eu passo uma escova, um cabelo, eu coloco a touca de cetim, no dia seguinte ele tá perfeito.
Então, meu truque é o da touca. Não Nossa. vive mais sem a touca. Eu quero a Não. indicação dessa touca, porque eu já tentei Não vivo algumas mais e não... sem a touca. Lá em casa, Que ela legal. também tem uma utilidade boa. Minha menina que Vitória. tem o cabelo encaracolado, Uhum. ela dorme de manhã, o cabelo acorda Não desfaz aquele... perfeitinho. Sem frizz, Sem gente. frizz. Nossa, Uhum. o vilão do cabelo é o frizz, né? Isso mesmo. Bom, então é isso, né, meninas? Amei o nosso bate-papo. Foi Sim. muito legal essa troca de Aprendi informações, muito hoje. né? Nossa, Aprendi horrores. muito. Aham. Então, assim, é muito legal a gente fazer essa troca e trazer coisas básicas aí, né, desse dia a dia e que Sim. muita gente tem dúvida. Também aprendi alguns truques com vocês, algumas dúvidas. Para quem tá em casa, tá assistindo, tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado. Coloquem pra gente nos comentários, manda lá no direct, dúvidas que vocês tenham ou temas que vocês querem ver aqui nos nossos próximos episódios. E, dica de sempre, cuidem do couro cabeludo, Exato. cuidem dos cabelos de vocês. E Sempre. lembrar sempre que cabelo bonito tem um couro cabeludo saudável. Isso mesmo. Obrigada, Cá. Obrigada. Eu que muito agradeço, obrigada. gente.